Então, hoje nós vamos finalizar o sistema nervoso. Na próxima aula, que é dia 28, será uma avaliação sobre o sistema nervoso e o sistema excretório, certo? Então, vamos lá. Então tá aí, vamos. Sistema nervoso, parte 2, né? Que é o que a gente vai estudar agora. Então, a gente tinha estudado o sistema nervoso central, né? Que foi encéfalo e medula espinhal. Agora, a gente vai estudar o sistema nervoso periférico, certo? No popular, é o que a gente chama de nervos, viu, gente? A gente tem na nossa crença popular, né? Quando a pessoa tem algum problema, caiu os nervos, alguma coisa assim, né? Não sei se vocês já ouviram falar, os mais velhos falam isso, né? Quando tem aquele problemas com coordenação motora, alguma coisa assim, né? O sistema nervoso periférico é formado por nervos, né? Que se originam no encéfalo e na medula espinhal, né? Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. É importante destacar que existem dois tipos de nervos, os cranianos e os raquidianos. Essa diferença só é em relação à localização deles na medula espinhal, viu, gente? Cranianos é quem está do pescoço para cima e os raquidianos é quem está para baixo, né? Então, cranianos distribuem-se em 12 pares, saem do encéfalo, e a sua função é transmitir mensagens sensoriais ou motoras, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço, como eu falei. E os raquidianos é do pescoço para baixo. Saem da medula espinhal, são formados de neurônios sensoriais que recebem estímulos do ambiente e neurônios motores para levar as respostas, certo? E para as glândulas, que no caso é o nervo esquiático, né? Que a gente chama de ciático, né? No popular. Então, o que é que acontece? Com certeza vocês já ouviram falar que quem tem lesões no pescoço, que é o famoso quebrou o pescoço, né? Fica tetraplégico. Dos braços, do pescoço para baixo, nada funciona mais. Não consegue controlar. Nada funciona, não consegue controlar. Porque perde essa função, porque os nervos raquidianos perdem o contato com o encéfalo, que é o órgão principal do nosso sistema nervoso, certo? Isso aí eu acho que é conhecimento popular, né? Se você tiver uma fratura no meio da coluna, você fica paraplégico, né? Que é só as pernas que não se movimentam com a sua voluntariamente. E do pescoço para baixo, tetraplégico, né? Desde pequeno, minha mãe falava: Ô menino, desce daí de cima que pescoço não encana. Você já ouviu essa frase de mamãe, de vovó? Oh, meu Deus, direto. Pois é. E pescoço não encana é justamente isso. É você quebrar o pescoço, você fica tetraplégico. A gente fala quebrar pescoço, gente, mas não é quebrar o pescoço, né? Tem uma lesão na medula espinhal na parte do pescoço, né? Vamos falar termos técnicos, que é o que a gente tem que falar, certo? Então, aí no sistema nervoso periférico é constituído por nervos e gânglios. Eles são responsáveis por interligar o sistema nervoso central. Lembre, central é o quê? Encéfalo e medula. As partes do corpo, certo? Então, os nervos correspondem aos feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. Eles são responsáveis por fazer a união entre o sistema nervoso central e os órgãos periféricos. Então, pense assim. Sabe a tomada do ferro de passar? Que é um cabo preto grosso, a tomada do secador de cabelo, dentro dessa tomada tem 3 fios. É como se fosse o nervo. Dentro do nervo tem os neurônios. E aí, para o neurônio não ficar solto, um bocado de fio solto, aí encapa esse fio formando o nervo, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Os nervos espinhais, como eu já falei, são formados de 31 pares, né? Fazem a conexão da medula espinhal do pescoço para baixo. E os nervos cranianos são 12 pares, e vão fazer a conexão com o encéfalo, da cabeça, pescoço para cima, certo? Então,
Os nervos apresentam os seguintes tipos. Os nervos aferentes, que é para receber a mensagem. Os nervos eferentes, que é para aplicar a resposta. Aí são músculos ligados a músculos e glândulas. E os nervos mistos, que têm as duas funções, né? Então, vai depender da função que ele determina. Então, e os gânglios nervosos são aglomerados de neurônios situados fora do sistema central, espalhados pelo corpo, né? É comum que permaneçam como uma estrutura esférica. Vou colocar aqui Sirlene. Chegou agora. Sirlene. Ok, então é isso, né? Aí vocês podem ver aqui, ó. Observem aqui, ó. O encéfalo, né? Que é o cérebro, cerebelo e bulbo. Tronco encefálico, né? Na verdade, o bulbo faz parte. Aqui é a medula, que vai até cá embaixo, certo? E esses fios todos aqui são os nervos, né? Boa noite. São os nervos, certo? Observe que tem nervos no rosto, nervos no pescoço. Aqui são os cranianos. E daqui para baixo são os raquidianos. E aí tem alguns gânglios, ó, próximos à medula espinhal. Tá vendo aqui? Umas bolinhas aqui, essas bolinhas são gânglios, certo? Também são células nervosas. A principal é o neurônio, mas tem esses gânglios aí, certo? Aqui, ó, só para você ter uma noção mais ou menos dos 12 nervos cranianos, quais as funções dele, né? Nós temos o nervo olfativo, o nome já diz, né? Ele conduz ao cérebro os impulsos que fazem você perceber o olfato. Então, onde é que estão esses nervos? Dentro do nariz. Então, se você tem secreção no nariz, esses nervos não funcionam direito, porque o odor não chega a eles, certo? Ele fica na parte de dentro do nariz, na parte de cima já. O óptico fica ligado a quem? Aos olhos. Então, esse nervo fica ligado aos olhos e os olhos ligados ao cérebro. Tem também o motor ocular, certo? Responsável por você movimentar o olho para cima, para baixo, para o lado, para o outro, pupila dilatar, pupila contrair, né? Que é esse buraquinho que no conhecimento popular a gente chama de a menina dos olhos. O troclear, certo? Que pertence aos movimentos dos olhos também. O tigêmeo, que é misto, é um gânglio misto. Entenda a diferença, ó. Enquanto esse do olfato e o óptico recebem, o que movimenta o olho é motor. E o trigêmeo é misto. Atua sobre o músculo temporal e o masseter, percebendo as sensações da face e atuando nas expressões. Então, na têmpora, que é aí do lado, né, dos seus olhos, então ele vai trabalhar com as suas expressões faciais. Tem também o abducente, que é responsável pelo desvio lateral dos olhos, certo? Temos também o acústico, que possui e percebe a audição e ajuda no equilíbrio. Tem o glossofaríngeo, que leva os estímulos da faringe, certo? Para que você possa sentir o paladar. O vago, certo? Que é misto, abdominais, responsável pela inervação dos órgãos torácicos e controla as batidas do coração. Então, apesar de estar lá no pescoço, ele controla a parte aí do coração, certo? E da movimentação dos nervos para a respiração. O epitelial acessório, ou espinhal acessório, que inerva os músculos do pescoço e tronco, ou seja, para você virar o pescoço, balançar, etc. E o hipoglosso, que ajuda os movimentos da língua, né? Então, percebam, os nervos cranianos são responsáveis pela audição, visão, paladar, certo? E a movimentação do pescoço. Veja como são 12 pares, né?
é 12 de cada lado, 24, são 12 pares. Então, eles têm essa função aí, bem relacionada à centralização dos nossos órgãos dos sentidos, né? Que será o nosso próximo assunto. Aí, só aí são 4 órgãos: visão, audição, olfato e paladar. 4 órgãos responsáveis que são comandados aí pelos nervos. Comandados não, que são, né, assessorados pelos nervos cranianos. Quem comanda é o cérebro, lembre-se disso. Né? O tato está por todo o corpo, então não é os nervos cranianos que vão controlar isso, certo? Então, de acordo com a sua atuação, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em somático e autônomo. O somático regula as ações voluntárias, ou seja, que você comanda, certo? Logicamente, a musculatura esquelética. Se você agora está aí mexendo no seu celular, seus dedinhos estão movimentando porque o sistema nervoso somático está mandando essas mensagens para eles. Se você levanta, se você senta, tudo isso é regulado porque você controla, é voluntário. Já o sistema nervoso autônomo, certo? É o sistema integrado ao sistema nervoso central e tem 2 divisões, que é o nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e o parasimpático, que inibe o funcionamento dos órgãos. Vocês entenderam? Estimula e inibe? Por exemplo, se você tomar um susto, qual é o órgão que acusa primeiro esse susto? Qual é o órgão que é estimulado? Tomou um susto. Qual é o primeiro órgão que dá uma resposta aí? Tipo, você estava aí no escuro, alguém chegou e deu um susto em você. E aí? Qual é o primeiro órgão que dá a resposta? É o coração? O coração acelera, não é isso? Exato. E depois o coração tem que voltar ao normal, né? Então, quem faz o coração acelerar é o simpático, quem faz o coração voltar ao normal é o parasimpático, certo? Então, inibir que a gente está falando é isso, certo? Então, tá aqui, ó. Vamos ver algumas funções desses membros, né? Lembrando que aqui, ó, o sistema simpático está associado aos gânglios também, né? Que ficam do lado aqui das regiões da medula espinhal. Então, vamos ver primeiro o simpático. O simpático, gente, é o que prepara você para uma ação surpresa, para um problema, para qualquer situação que você precise reagir com agressividade, com rapidez, né? Mais ou menos isso. Nem sempre com agressividade, nem sempre com rapidez, mas prepara você para isso. Então, por exemplo, quem dilata a pupila é a adrenalina, certo? Então, por exemplo, observe a diferença aqui, ó. Dilata a pupila. Observe a bolinha do olho aqui como está grandona e observe a bolinha do olho aqui como está pequenininha. Então, quem dilata a pupila é o sistema nervoso simpático. Isso acontece por causa da adrenalina. Então, toda vez que seu cérebro percebe que você vai gastar bastante energia, ele dilata a pupila para você ter mais sensações. Então, por exemplo, na hora que a pessoa está tendo o orgasmo sexual, por exemplo, dilata a pupila, porque está gastando bastante energia, entendeu? Se você for correr, dilata a pupila. É associada a isso. Inibe a salivação. Então, sua boca vai ficar seca diante de situações assim. Que você fica tenso, fica nervoso, faz uma atividade física que gasta energia. Certo? Então, a saliva para de ser produzida e você fica com boca seca. Relaxa os brônquios. Por quê? Porque você vai precisar respirar bastante. Então, eles ficam bem relaxadinhos para o ar fluir mais legal. Acelera o coração, como eu falei, né? O coleguinha aí falou agora, que quando toma um susto, acelera o coração. Inibe o estômago, a atividade do estômago. Quando você tem medo, quando você está nervoso, a gente costuma falar que deu um frio na barriga, não é isso? Frio na barriga é por quê? Porque o sistema nervoso simpático fez o estômago parar sua atividade. Então, se o estômago parar sua atividade, você sente isso como se fosse um frio na barriga, certo? Por quê? Entenda, vamos entender. Se você vai usar energia no coração, no pulmão,
e nos músculos? Por que eu tenho que ter o estômago funcionando? Entendeu? Então, ele poupa energia aqui para gastar em outro lugar. Estimula a liberação de glicose, porque glicose é energia. Você produz energia quebrando a glicose. Estimula a produção de adrenalina. Então, a adrenalina é o hormônio, é o neurotransmissor que vai causar tudo isso nesses órgãos, certo? Relaxa a bexiga, certo? Então, você fica com a bexiga relaxada, certo? Muitas vezes você tem vontade de fazer xixi quando está nervoso, não é? Acontece. Promove a ejaculação, como eu falei, né? A adrenalina está relacionada ao sexo, aqui no olho, no coração e na ejaculação masculina. Já o parasimpático tem a ver com o contrário. Se você dilatou a pupila, o parasimpático faz ela voltar ao normal. Se você inibir a salivação, o parasimpático faz voltar ao normal. Se acelerou o coração, faz voltar ao normal. Se relaxou o pulmão, faz voltar ao normal. Entendeu? Tudo ao contrário. É interessante entender o seguinte: por que acontece a famosa brochada masculina? Porque entendam, vamos raciocinar. E por que acontece a ejaculação precoce também? Por causa dessas questões aqui, ó. Por exemplo, quem faz o pênis endurecer, ou seja, a ereção do pênis, é o sistema parasimpático, que é o sistema que lhe acalma. E quem faz você, o homem, ejacular, é o sistema simpático, que é o sistema que lhe deixa ativo. Então entenda, o cara vai e fica nervoso. Se ele fica nervoso, quem vai funcionar é o simpático. E aí ele brocha. Então, ele tem que pensar, ele não pode ficar pensando, preocupado na hora do sexo. Tem que estar ali entregue, né? Porque senão não vai funcionar direito. E se ele pensar demais, ele ficar muito ativo, ele vai ter uma ejaculação precoce. Né? Antes de começar, já vai ejacular. Tudo é questão do sistema nervoso. E sistema nervoso, vocês sabem, né? A gente tem que saber administrar, né? Pessoas muito nervosas, pessoas muito calmas, tem que saber lidar com todas as limitações desse sistema, né? Bom, sinapses nervosas é o quê? É a ligação entre um neurônio e outro. Né? Então, nos nervos existem várias sinapses, porque os neurônios estão por dentro dos nervos, né? Então, o dendrito, que é essa parte daqui, recebe a informação, passa pelo axônio e passa para o outro neurônio. E assim vai acontecendo. Nós temos vários neurônios. E como é que passa? Os dendritos e axônios não se tocam. Eles ficam próximos. E aí eles liberam os neurotransmissores, né? Que são essas substâncias que a gente está falando. Né? Por exemplo, a adrenalina é um neurotransmissor, por exemplo. Certo? Não neurotransmissor da sinapse, viu, gente? Só para vocês se ligarem. É o neurotransmissor já para chegar no órgão, não entre os neurônios. Vamos ver aqui o sistema neurohormonal, como é que funciona. Por exemplo, estímulo. Um cão está rosnando para você, certo? Você vai perceber isso como? Vendo e escutando, correto? Então, as células nervosas dos olhos, né, os nervos lá do nervos cranianos, né, ligados ao olho e ao ouvido, vão perceber isso e mandar para o cérebro. O cérebro vai interpretar: tem um cachorro rosnando para mim. E aí ele vai mandar a resposta adequada para os músculos, que pode ser, por exemplo, correr, certo? Isso aqui é apenas uma das respostas. Você pode enfrentar o cachorro, depende da natureza de cada pessoa, né? O que é que vai fazer. Então, isso é um sistema neurohormonal. Produz, percebe o que aconteceu, interpreta e manda a resposta. Certo? Agora, os neurotransmissores que eu falei para vocês. Esses
agem direto nas células do sistema nervoso, responsáveis por transmitir informações necessárias para as partes do corpo. Preste atenção nisso aqui, de repente, né, você entenderá muitas coisas de pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo você, que você não sabia. Por exemplo, adrenalina é um neurotransmissor da fuga, da luta, certo? Da agitação, também conhecido como epinefrina. Ela é liberada em momentos de alto estresse ou momentos muito emocionantes. Quando você, por exemplo, está jogando futebol, você vai fazer uma atividade física que vai lhe dar prazer. Então, libera adrenalina, coração acelera, porque precisa, coração acelera. Então, o neurotransmissor usado é a adrenalina, né? Quando você discute com alguém, um estresse, né? Adrenalina que libera para você, certo? A noradrenalina, também conhecido como norepinefrina, que são afeta a atenção e as ações e respostas do cérebro, relacionada à aprendizagem, criatividade e memória. Então, o que é que acontece? Se você, vou citar um exemplo aqui agora, você vai estudar para uma prova, você não dormiu bem, você não comeu bem, você não vai produzir noradrenalina suficiente para se concentrar, certo? Claro que vai de pessoa para pessoa, gente, certo? Então, por exemplo, vamos supor que tem gente que dorme tarde e consegue se concentrar. Tem gente que precisa de um bom sono. Tem gente que com fome consegue se concentrar. Tem gente que precisa comer. Tem gente que precisa tomar um banho para relaxar. Tem gente que consegue. Então vai de pessoa para pessoa. Mas quem tem que determinar o que é bom ou não para o corpo é você. Então, por exemplo, eu, vou falar meu exemplo, né? Eu estudo melhor a partir da meia-noite. É o momento que meu cérebro funciona melhor. Aí, por exemplo, se eu vou estudar para alguma prova, alguma coisa, eu tomo um banho, tomo um café leve e vou estudar depois da meia-noite. Aí minha concentração é melhor, minha aprendizagem é melhor, minha memória é melhor. Então, se você dorme mal, se você come mal, isso tudo causa influência na concentração. Então, com certeza, afeta a produção de noradrenalina no seu corpo. A dopamina é o neurotransmissor do prazer. Então, está associada aos sentimentos de prazer e satisfação, certo? E também está associada ao vício. Então, muitas pessoas acabam caindo no vício por produzir muita dopamina. E aí eles não conseguem se livrar do vício, certo? Então, quando a gente fica falando, né, sobre essas coisas de vício, que a pessoa pode se livrar e tal, nem todo mundo. Somos seres humanos, cada pessoa reage de uma forma a certas situações. Mas você tem que entender que os neurotransmissores causam doenças, certo? Por exemplo, altos níveis de dopamina no corpo podem causar o mal de Parkinson, que é aquela tremedeira. Podem causar a esquizofrenia. Então, pessoas que tomam remédio tarja preta contra essas coisas, eles tomam para diminuir a produção de dopamina, que neles é exagerado demais, certo? É um hormônio, é um neurotransmissor bom, porém, em excesso causa esses problemas. A ocitocina é o hormônio do amor. Por que do amor? Porque promove as contrações uterinas na hora do parto, reduz o sangramento durante o parto, estimula a liberação de leite materno, desenvolve o apego e a empatia entre as pessoas. Então, você gosta ou não das pessoas por causa da ocitocina. E também produz orgasmo, né? Por isso que é o do amor. É o hormônio do amor por isso. Então, pessoas, né? Com relação ao orgasmo, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que demoram para ter orgasmo, tem pessoas que têm orgasmo mais rápido. Tudo relacionado à quantidade de ocitocina que produz. E todo neurotransmissor, ele está associado à vida que você leva. Então, se você estiver cansado, a produção de ocitocina não vai estar muito boa. Então, tem tudo influencia, certo? O GABA, que é o neurotransmissor da calma, que é o aminobutírico, né? Que ele inibe o cérebro para lhe acalmar,
certo? Então, se você fica calmo e relaxado, seu foco é melhor, certo? Se você tem pouca GABA, você pode ser uma pessoa ansiosa. Olhe como coisas simples que a gente não achava que eram doenças são causadas pelos neurotransmissores. Se você é ansioso demais, por exemplo, alguém lhe fala assim, ó, tem uma coisa para te contar. Aí tu fica nervoso, querendo acaba a curiosidade. Isso é ansiedade. Então você está produzindo pouca GABA. E existe tratamento para isso, né, por meio de remédios, certo? Então não é um simples questão, que nada, aquela pessoa ali não melhora porque não quer. Isso, não. São doenças associadas aos neurotransmissores. Acetilcolina tem a ver com o aprendizado, certo? Ele tem um caráter excitatório e age nas sinapses neuronais, né, dos neurônios, os encontros entre os neurônios, está envolvido com o pensamento, aprendizado e a memória. O glutamato, também relacionado com memória e aprendizagem. A endorfina, esse é legal. Endorfina, gente, é quando você fica alegre. Então, para você ficar alegre, você tem que produzir endorfina, certo? Existem vários tipos de endorfina, mas para você ficar alegre, você tem que ter endorfina no sangue, tem que liberar endorfina, certo? E o que é que vai liberar endorfina? Atividade física, né? Coisas que lhe deem prazer, que é aquele outro hormônio lá que a gente viu, né? Então, é isso. Aqui, esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Esse aqui, ó. A dopamina, certo? Então, se você sente prazer, a chance de você produzir endorfina no que faz é muito maior. E com isso você ficará mais alegre. Tem alimentos que produzem endorfina. Por exemplo, o chocolate. O chocolate, né? Tem. Esqueci o nome da substância. Não sei se é teobra. Esqueci. Não, teobron é o nome científico. Esqueci o nome da substância que tem no cacau. Que quando você come chocolate, lhe dá prazer. É por isso que chocolate é bom. Você não gosta de chocolate, não. Vai de pessoa para pessoa, como eu disse, certo? Serotonina tem a ver com humor e bem-estar. Então, pessoas, né, que têm mudança de humor repentino pode ser por ausência de serotonina, certo? Aqui, ó, só para vocês regularem, ó, uma pessoa que produz muita dopamina pode ser esquizofrênica. Esquizofrenia está relacionada a condições do não controle do sistema nervoso, né? Pessoas que têm alguns transtornos psicológicos, a esquizofrenia. Pessoas com pouca dopamina ficam nervosas ou ficam ansiosas. Pessoas com muita serotonina ficam felizes. Pessoas com pouca serotonina e pouca dopamina caem em depressão. Entenda, tá vendo? Depressão não é uma coisa da pessoa. É uma condição médica. É tratada com remédio. Depressão não é besteira, gente. É tratado com remédio. Uma pessoa que fica triste demais, que mesmo com pessoas ao redor, tá para baixo, pode ser um sinal de depressão e se trata com remédios. Existem remédios para isso, para influenciar e estimular a produção desses hormônios da felicidade. Uma pessoa que está amando, ela vai ter aí a produção de serotonina, ocitocina e dopamina. E uma pessoa em fuga vai produzir adrenalina e noradrenalina, né? Para acelerar o coração bastante. Então, tudo é função dos neurotransmissores. Como liberar esses hormônios? Simples, gente. Faça o que você gosta. E faça coisas que fazem bem ao corpo. Mesmo você não gostando. Por exemplo, atividade física você precisa fazer. Certo? E aí você vai liberar esses neurotransmissores, né, que fazem essa questão. Por exemplo, a meditação. Nem todo mundo medita, né? Mas é um bom treinamento para isso.
Fazer boas ações, né? Acho que foi ontem que eu vi no Fantástico, anteontem, que fazer boas ações libera um hormônio no, no sangue da gente. Exatamente. É isso mesmo, é verdade. Quando você ajuda alguém sem querer nada em troca, você libera hormônios importantes para o seu corpo, certo? Pensamentos positivos, chocolate. Só que não vai exagerar no chocolate, porque aí dá diabetes, né? Pode dar diabetes. Ouvir música. Eu, como músico, eu acho que não existe música ruim. Existe a música que você gosta e que você não gosta, né? Existe música para dançar, existe música para ouvir. Oxe, não é a mesma coisa? Não. Vocês devem entender o que eu estou falando, né? Tem música que você escuta em alguns ambientes, tem música que você não escutaria em casa. Enfim, socialize-se, abrace, né? Interage. É isso. Aqui é a química da felicidade, né? Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina são os hormônios da felicidade. Então, para ter serotonina, alimentação saudável, exercício físico, recordar de bons momentos. Como é que você recorda de bons momentos? Contando suas histórias para seus amigos, passear na natureza, para produzir dopamina, praticar hobbies, ouvir músicas preferidas, fazer exercício físico, endorfina, fazer exercício físico, praticar o sexo, né, que também é uma atividade que libera esses hormônios, meditação, sorrir, cantar, ocitocina, abraçar, beijar, fazer carinho, atos de generosidade, exercícios físicos moderados. Estamos no mês do Setembro Amarelo, né, que é mês de prevenção ao suicídio. Então, você, como técnico de saúde, técnico de enfermagem, você tem que saber dessas coisas, né? E uma das principais causas do suicídio é justamente a falta de produção dos neurotransmissores da felicidade, né? Que causam depressão. A pessoa deprimida, a tendência de se suicidar é grande, certo? E o arco reflexo, que é um reflexo automático que a gente faz. É um reflexo que não passa pelo cérebro, certo? Como assim? Aqui, ó, por exemplo, vamos supor que você botou a mão na chama sem querer. Você bota a mão na chama e tira automaticamente. É automático, você não precisa pensar para fazer isso. Por quê? Porque a sensação vai até a medula, e a medula responde automaticamente para você tirar o braço. Porque se essa mensagem fosse até o cérebro, você poderia queimar a mão, porque demoraria alguns segundos a mais. E um segundo no fogo faz diferença, né? Então, o arco reflexo é isso. Esse movimento rápido sem a participação do cérebro. Só que o cérebro recebe a informação depois. Por exemplo, você furou a mão aqui, ó, no cacto, ó. Encostou no cacto, tirou a mão rapidamente. Depois que você tirou a mão, é que você sente a dor. Porque mesmo depois de responder, o impulso nervoso continua chegando no cérebro. Ele vai para o cérebro. E aí você sente a dor depois. Certo? É isso que acontece. Então, o ato reflexo é essa reação voluntária. E o arco reflexo é a ação do nervo que leva a esse ato. Aqui, por exemplo, quando você vai no médico e faz esse teste de bater na patela, ó, abaixo da patela, na verdade, aqui assim, ó. Aí a resposta é automática, porque o impulso só vai até a medula e volta, ó, depois que chega no cérebro, certo? Cuidados com o sistema nervoso, né? O maior, vamos dizer assim, vilão do sistema nervoso é o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, com a falta de oxigênio no cérebro, certo? Por entupimento, ou hemorrágico, quando uma célula, quando uma veia do cérebro estoura. Então vai derramar sangue no cérebro. Então tem esses dois tipos de AVC, certo? As cefaleias são as famosas dores de cabeça, que está relacionado também a como você usa o corpo, né? Por exemplo, você está com fome, pode sentir cefaleia. Você está cansado, pode sentir cefaleia. Você tem sinusite, pode sentir cefaleia. É um dos sintomas também de muitas doenças. Esclerose múltipla tem a ver com a debilidade do sistema
de transmissão, né? Então, o sistema começa a ter buraquinhos aqui no axônio e a transmissão não é passada corretamente. E você vai perdendo os seus movimentos, né? Parkinson, que é quando você não controla, né, alguns movimentos simples de motor, então sua mão treme, né? Alzheimer, que é quando você esquece as coisas, não é perda de memória, viu, gente? Alzheimer é com a idade, há um desenvolvimento, produção de substâncias que fazem você não lembrar mais das coisas. Ou só lembrar de coisas bem antigas. Né? Quem tem alguém com Alzheimer da família deve saber o que eu estou falando. A depressão e o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Observa aqui, ó. O cara saiu de casa, ele apagou a luz, mas ele acha que ele não apagou. Aí ele volta 2, 3 vezes para saber se apagou a luz. Vocês têm isso? Eu tenho isso quando eu tô no carro. Eu saio do carro várias vezes. Travo o carro e saio. Aí quando eu tô a alguns metros do carro, 10, 15 metros, volto para ver se eu travei de verdade. Isso é ansiedade. E as drogas, né? As drogas, elas afetam diretamente o sistema nervoso, né? Existem as drogas. Ah, sim. Primeiro vamos definir droga, né? Droga, gente, é o nome genérico dado a todos os tipos de substâncias naturais ou não, que ao serem ingeridas provocam alterações físicas e psíquicas. Por exemplo, café. Existem substâncias no café, que no caso é a cafeína, que é droga, porque ela estimula, ou seja, ela muda a sua condição metabólica. Ela acelera o seu metabolismo. Por exemplo, muita gente toma café para não ficar com sono. Então, isso não é alterar o seu metabolismo? É. Então, o café é uma droga. Porque a gente tem o costume de falar droga, droga, maconha, cocaína. Não, não é isso. Qualquer substância que altera o metabolismo é droga. Então, remédio é droga, café é droga, chocolate é droga. Ah, chocolate é droga. Não, gente, chocolate é um doce e tal, mas ele tem uma substância, que é aqui o nome que eu tinha esquecido, teobromina, que vai liberar neurotransmissores de felicidade em você. Isso não é uma mudança de metabolismo? É. Então, é considerada substância, é uma droga. É uma droga natural, mas é. Certo? Drogas sintéticas, que são produzidas de forma artificial, é o caso do êxtase e do LSD, são comprimidos, né? Aqui, o êxtase. E as drogas semissintéticas, como a heroína, a cocaína e o crack, que são ervas naturais que são transformadas em ervas ou em drogas naturais que são transformadas em drogas sintéticas, né? Porque são, como é que fala? Beneficiadas, não. Esqueci o nome que fala. Oh, meu Deus. Esqueci o nome que fala. Tratada, não. Né? Você pega uma coisa natural e você. Ai, eu esqueci o nome agora. Que dá. Ou seja, você vai pegar um produto e vai transformá-lo num produto industrializado. É isso. É isso. Certo? Bom, tem drogas que são depressoras que vão lhe acalmar. Certo? Em alguns casos. Vai de pessoa para pessoa. Certo? Entendam isso. Mas, só tem gente que bebe álcool e fica nervoso. Não. As pessoas que bebem álcool têm características depressoras, como, por exemplo, perde a coordenação motora, o reflexo fica lento, isso é depressor, entendeu? Por mais que ele fique nervoso, cause briga e tal, mas o álcool é uma droga depressora. Ela atrasa o seu metabolismo. Você fica com reflexo retardado. A heroína, enfim, os ansiolíticos, que são os calmantes, né? O Rivotril, né? Os hipnóticos, que são soníferos, né? É o Rivotril, no caso aqui. O calmante seria o Acerte, o Cadernal. Os estimulantes,
que é que vão deixar o seu metabolismo para cima, eufórico, né? Vão liberar neurotransmissores de alegria, mas depois vem o efeito rebote, que quando passa o efeito, você cai na depressão. Depressão, estamos falando em relação ao metabolismo, viu, gente? Não é depressão, doença, não. Anfetamina, cocaína, o speed, que é uma anfetamina mais rápida, a nicotina do cigarro, o café, né? A teína, que tem no chás, a teobrina, que tem no chocolate. Teobromina, que tem no chocolate. Então, isso estimula, isso deixa você alegre, feliz, né? E as perturbadoras? As perturbadoras é aquelas que vão mexer com o seu psicológico. Pode fazer você ver até alucinações. É o caso do LSD, da mescalina, que é o chá, né? O haxixe, a maconha, que é a marihuana, o êxtase e os inalantes, no caso, né? O lança-perfume. E também o loló, né? Que é uma droga mais retrô. Então, é isso, né? Na próxima terça será uma avaliação com os assuntos de sistema excretório e sistema nervoso, né? São 3 slides. 1 de sistema excretório, 2 de sistema nervoso. Certo? No mais, já está chegando a hora da gente voltar, né? Sejam felizes. Não digo mais fique em casa, porque a gente já pode sair, né? Com as devidas precauções. Sejam felizes, ok? Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.